Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e escolhemos para esta série de como funciona dois componentes. Nós escolhemos o NTC e o PTC, que são usados como sensores em muitas aplicações eletrônicas, como sensores de temperatura. NTC significa Negative Temperature Coefficient e PTC Positive Temperature Coefficient, ou seja, coeficiente positivo de temperatura e coeficiente negativo de temperatura. Então, são componentes sensíveis à temperatura, cuja resistência varia em função delas, conforme os gráficos que vocês podem ver aí junto com esse meu relato. Vocês vejam que no PTC, a resistência aumenta quando a temperatura aumenta. E no NTC, a resistência diminui quando a temperatura aumenta. Vocês podem ver que em alguns componentes eletrônicos, por exemplo, capacitores, existe a sigla NPO, que é coeficiente nulo de temperatura. São componentes em que as suas propriedades, por exemplo, capacitância, resistência ou outra, ela não varia com a temperatura. Mas como é que são feitos esses componentes e para que servem? Vocês têm os aspectos aí dos principais. E normalmente eles são feitos com uma espécie de cerâmica, que essa cerâmica tem diversos elementos, como o cromo, o manganês, o ferro, o cobalto e o níquel. Elas são aglomeradas e elas passam por um processo de sinterização. O que é isso aí? Elas são aquecidas e as micropartículas se unem de modo que haja uma condução de corrente elétrica entre elas. Vocês podem ver que são materiais que apresentam uma certa condutividade elétrica. São materiais que têm uma resistência. E essa resistência, na hora que você faz essa sinterização e obtém uma pastilha, ela vai apresentar essas propriedades que nós desejamos. Dependendo do material, ela pode ter um coeficiente positivo ou um coeficiente negativo de temperatura. Mas para que serve um NTC ou um PTC? Servem como um sensor de temperatura ou ainda como um regulador. Então, nós temos aí no slide a curva característica do PTC ou do NTC. Esse que está montado é um NTC, pois a resistência diminui. E nós vemos que ela é mais ou menos linear. Não são todos que são lineares. Eles apresentam uma certa curvinha, uma curva que foge dessa linearidade em alguns deles. Mas, no geral, nós podemos trabalhar com eles como se fossem sensores lineares. Então, normalmente, os NTCs e os PTCs comuns, eles são indicados para trabalhar em temperaturas que vai de menos 40 graus até mais 125. Acima de 125 eles podem sofrer dano. Quando a gente deseja trabalhar com temperaturas maiores, como, por exemplo, determinar a temperatura de um forno, a gente não vai usar um NTC ou um PTC como sensor. Aí entram em ação outros tipos de sensores, como os pares termoelétricos, que nós voltaremos oportunamente num vídeo a explicar como que eles funcionam. Aí esses pares podem sensoriar temperaturas acima de 1000 graus centígrados. Vejo que para usar o NTC ou o PTC, nós temos que levar em conta um fator muito importante, que é a prontidão. É a resposta com que ele age, com que ele vai variar a resistência em função da temperatura. Como ele tem um certo tamanho, ele precisa de um tempo para equilibrar a temperatura com o meio ambiente ou com aquele objeto que ele vai sensorar. Então ele tem uma prontidão, a resposta dele é lenta. Ela é tanto mais lenta quanto maior ele for. Assim, num sensor termométrico, por exemplo, ele é muito pequenininho, para que tenha uma resposta rápida. Num sensor que já vai fazer a regulagem da temperatura de uma máquina, por exemplo, no caso de um motor de um automóvel, um motor a combustão, ele já pode ser um pouquinho maior, porque aí alguns segundos até o equilíbrio não vão afetar muito o que vai acontecer. A gente precisa simplesmente, às vezes, acionar um circuito externo, né? Então, a prontidão
é um elemento importante quando a gente vai utilizar um NTC ou um PTC. Para a gente usar o NTC, o jeito mais simples é ligar em série, como por exemplo com um relé. Aí ele vai acionar o relé quando a temperatura atingir um certo valor e a resistência cair a ponto de que a corrente que passa seja suficiente para acionar o relé. Em algumas aplicações, a gente vai ter que usar um circuito para ajudar a acionar o relé. E aí a gente tem duas possibilidades no uso do NTC e no PTC. Por exemplo, com um transistor NPN, você pode usar o NTC para disparar o relé quando a temperatura sobe e o PTC quando baixa. Mas se você trocar os transistores, você pode inverter. E também fazer a mesma coisa, usar agora o NTC quando a temperatura sobe e usar, aliás, quando a temperatura baixa, e o PTC quando a temperatura sobe. Tudo depende da configuração. Então vejo que PTC e NTC, combinado com NPN, com PNP, a gente faz o que a gente quer. A gente pode disparar tanto com a temperatura subindo quanto com a temperatura caindo, quando, por exemplo, a temperatura cai abaixo de um certo valor. Uma aplicação interessante que a gente encontra para os NTCs e para os PTCs também é como estabilizadores de circuitos. Então vamos pegar como exemplo um NTC em dois circuitos, um tradicional antigo com transformador e o outro sem transformador, que são amplificadores de áudio. A gente sabe que à medida que um amplificadorzinho de áudio funciona, ou mesmo um amplificador grande, os transistores tendem a se aquecer. E aquecendo, eles mudam de características. Então eles podem ter uma corrente de fuga maior e essa corrente de fuga pode causar a queima do circuito. Então a gente precisa compensar isso. A gente tem que fazer com que a polarização dele se mantenha no nível que a gente precisa para que, primeiro, ele funcione de modo estável, tenha uma corrente quiescente baixa, ou não aqueça demais a ponto de queimar. Então a gente pode usar um NTC, conforme vocês estão vendo aí nos dois circuitos, como estabilizadores. Quando a temperatura sobe, eles alteram a polarização desses componentes, né, os transistores de saída, e com isso o circuito se mantém dentro daquela curva de estabilidade, sem distorção, sem excesso de consumo e sem o perigo de que os componentes se queimem. Esse é um tipo de aplicação do NTC e existem mesmas aplicações semelhantes para os PTCs. Então vocês vão encontrar em muitos circuitos o quê? Sensores com NTC e PTC e também circuitos estabilizadores. Vejam que são componentes importantes. Quando você vai comprar um NTC ou um PTC, a principal especificação que você vai ter é a resistência que ele apresenta à temperatura ambiente, ou seja, normalmente 20 graus. Então tem lá o PTC que eu estou comprando, esse aqui, por exemplo, ele tem uma resistência de 10K a 20 graus centígrados. E aí, vocês consultando as informações, os datasheets, vocês vão determinar as faixas de resistência que ele vai apresentar dentro daquela aplicação que você vai fazer. Então, você projeta um circuito para que a temperatura ambiente, por exemplo, de 20 graus, a resistência que o seu componente sensor vai ter é 20 graus. Por exemplo, se você programar um Arduino como um sensor de temperatura ambiente, você trabalha com 10K para 20 graus. E aí depois você vê a curva. Quero que acione a tantos graus com tal resistência ou a tantos graus com outra resistência. Vejam que, sabendo usar, o PTC e o NTC são componentes de grande utilidade. E se você realmente for bom no projeto, você pode trabalhar com os dois combinados, fazendo, por exemplo, usando discriminadores de janela, né, que vocês já devem conhecer, para fazer, por exemplo, circuitos que operem em determinadas faixas de temperatura, usando dois tipos de sensores. Voltaremos oportunamente com mais componentes, circuitos e aplicações, analisando o seu funcionamento nessa nossa playlist, como funciona. Inscrevam-se, que é para saber quando um novo vídeo sobre um novo componente, uma nova aplicação, um novo circuito está disponível. E tem aqui embaixo, também nas descrições deste vídeo, vários links interessantes para artigos no site, mais detalhados que esse vídeo, e aplicações com circuitos que utilizem o NTC e o PTC. Até mais!